Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Aprender e Empreender da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. Vocês não estão enganados não, tá? Hoje é terça-feira, 2h30 da tarde, e o nosso programa está indo ao ar porque na sexta-feira, infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos que não pudemos enviar a você as informações pertinentes da Associação Comercial, informações institucionais e principalmente de empreendedorismo da nossa cidade. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela paciência também de ter suportado não ter ido à hora na sexta-feira, mas estamos aqui firmes e fortes. Nessa sexta agora, que vem, nós vamos ter jogo da Seleção Brasileira, o jogo parece que é às 9 da manhã, então nós não teremos o programa Aprender e Empreender aqui pela sua TV Cenário. Então teremos na outra sexta-feira, dia 29 de junho, sempre com informações pertinentes ao empreendedorismo e um convidado super especial, que já está confirmado, presidente do Simcomércio, o nosso amigo Walterli Martinez, estará com a gente aqui para falar de coisas de empreendedorismo da cidade de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. Então o Walterli Martinez será o nosso próximo convidado no dia 29 de junho, às 10 da manhã. Não percam, 29 de junho, tá? Essa sexta-feira, jogo da seleção, não haverá expediente, não teremos nosso programa. Vamos falar um pouquinho onde você pode assistir, tvcenario.com, no nosso streaming. Acesse lá, tvcenario.com, você vai ver o nosso programa ao vivo. Além da tvcenario.com, você também pode acompanhar no Facebook da TV Cenário, facebook.com/tvcenario, e já estamos compartilhando aqui também no meu Facebook, na minha fanpage, facebook.com/DanielBalck2, e no Facebook, na fanpage da Associação Comercial, facebook.com/ACIFV. Nesses canais você assiste, você pode enviar também perguntas, sugestões, então, não só sobre o empreendedorismo, não só sobre as questões que nós vamos debater no programa de hoje, mas também para o nosso convidado, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Então, podem enviar suas perguntas ou através do Facebook, nas mensagens, nós vamos respondendo. Vou lendo aqui ao vivo, inclusive no programa também, tá? Se vocês quiserem, a gente vai lendo ao vivo no programa. E caso queiram também deixar algum recadinho, daqui a pouquinho o Cabral vai colocar no GC aí, tem o WhatsApp que a gente vai disponibilizar também do programa, 985227094, 985227094, o WhatsApp do programa Aprender e Empreender da Associação Comercial Industrial de Ferraz de Vasconcelos. Mandem aí as suas mensagens, participe, vamos interagir, que o bacana é quando o programa tem a participação de vocês, empreendedores. Quer empreender? Já é empreendedor? Quer melhorar o teu negócio? Vem para a Associação Comercial e lá você vai ter tudo o que precisa para o seu negócio, para o seu empreendimento. Eu vou falar agora de alguns assuntos bem interessantes e fazer um convite para vocês, porque já que a gente está falando de empreendedorismo, a Associação Comercial, em parceria com a Midas MKT, está fazendo um evento muito bacana na cidade de Ferraz de Vasconcelos. É o primeiro evento desse porte aqui na cidade de Ferraz. Uma rodada de negócios que vai ser no dia 4 de julho, das 2 da tarde às 6 da tarde, ou seja, das 14 às 18 horas. Vão participar cerca de 120 empreendedores, a maior parte da cidade. Então, 80% das vagas reservadas aos empreendedores da cidade de Ferraz de Vasconcelos e 20% reservada aos empreendedores de outras cidades. Inclusive, o nosso companheiro aqui, nosso convidado, já me disse aqui em off que vai participar com a empresa dele. A rodada, ela está sendo feita pela primeira vez aqui em Ferraz, através da Associação Comercial, mas tem muito sucesso no Alto Tietê. Já foi feito em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, com um sucesso estrondoso. E aí você vai me falar, poxa, mas você está falando, Daniel, que é 120 empresários, será que vão mesmo? Vão, com certeza vão. Não percam tempo, não percam esta oportunidade de participar do maior evento já realizado na cidade de Ferraz de Vasconcelos sobre empreendedorismo. Rodada de negócios da Associação Comercial, dia 4 de julho, das 14 às 18 horas. E já tem local confirmado, confirmei hoje, inclusive, com o gerente da FATEC, tá? Vai ser lá na FATEC, aqui da cidade de Ferraz, no Jardim São João, no prédio novo onde a ETEC está também. Depois eu passo aí nas mensagens
né, o endereço certinho da ETEC, FATEC, lá do São João. Então o evento vai ser lá, tá? E a gente tem vários patrocinadores e apoiadores. A Porto Seguro é uma, a CAI é outra, enfim, grandes empresas da nossa região e até de nível nacional apoiando este evento, tá? Então, 120 empresários. Para você participar, é associado, vantagem espetacular, custo da inscrição, R$ 25,00, apenas R$ 25,00. Você não é associado, não tem problema, pode participar também, só que você vai pagar um pouquinho mais caro, R$ 50,00. Então, não associados, R$ 50,00 para participar, associados, R$ 25,00 é a chance de você poder mostrar o seu negócio para outros 120 empresários, a maior rodada de negócios, o maior evento de negócios da cidade de Ferraz de Vasconcelos, a Associação Comercial está trazendo para você, certo? Não perca. Outro evento muito bacana que eu queria trazer aqui para vocês é a festa junina do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial. Conselho da Mulher Empresária, presidida pela nossa querida amiga Cris Torquato, realizará no próximo dia 24 de junho, próximo domingo, no Rotary Club aqui da cidade de Ferraz, na Vila Correia, para quem não conhece, é na Avenida Brasil, bem ali, quase em frente à Praça da Vila Correia, quase divisa com a cidade de Poá. Vai ter o evento a partir das 18 horas. E tem um lance bem interessante. Você vai lá com muito pouco, né? Você vai lá contribuindo com R$15, vai ter direito a 3 cartelas de bingo e, além disso, parte da renda vai ser destinada para a AMAFEB, Associação das Mães de Autistas da cidade de Ferraz. Então, você vai lá, participa, se diverte e ainda ajuda uma entidade que está precisando, a Associação das Mães de Autistas da cidade de Ferraz. Então, próximo dia 24, domingo agora, a partir das 18 horas, festa junina do CME, Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial, tá bom? Você quer empregador, empresário? Quer contratar um custo baixo? Pensou já em contratar um estagiário? Dar uma oportunidade para um jovem da nossa cidade a partir de 16 anos, desde que esse jovem esteja estudando? Pode participar do nosso programa de estágios da Associação Comercial. Ativos hoje nós temos mais de 100 estagiários que moram na cidade e trabalham nas empresas também aqui da cidade. Então, você empresário, só entre em contato com a Associação Comercial 46782697, que fazemos a seleção desses jovens, fazemos o treinamento e enviamos para você prontinho para que você possa utilizá-lo. E jovem, está querendo trabalhar, primeiro emprego, está difícil, né, complicado? Mandem o seu currículo para a Associação Comercial, na rua Bruno Altafim, número 26, no centro de Ferraz, que nós vamos fazer a triagem, vamos escolher o seu currículo. Se você for, né, qualificado, encaminharemos você às empresas da cidade de Ferraz. Lembrando, são mais de 100 estagiários ativos pelo programa de estágio da Associação Comercial. Participe, empresário, participe, jovem, você também. Certificado digital. Você está indo para outra cidade fazer certificado digital, você está de brincadeira? Tem certificado digital certo de sair na Associação Comercial. Então vai lá, Rua Bruno Altafim, número 26, centro da cidade. Só você ligar, você vai marcar horário, não vai pegar fila, não vai ter transtorno nenhum. Em 15 minutos, 20 no máximo, você já vai ter o teu problema resolvido, vai poder emitir sua nota fiscal, vai poder fazer o seu e-social, que está entrando agora no mês de julho também. Então, certificado digital CertSign na Associação Comercial. Você está querendo também saber melhor sobre o seu empreendimento? A gente tem posto Sebrae na Associação Comercial. Vocês não se esqueçam, tá? Rua Bruno Altafim 26, vai lá, 2 consultores aguardando você, a Vanessa e a Andréia, para melhor atender com cursos, qualificações, enfim, tudo que o Sebrae oferece a você, empreendedor. Corretor de imóveis, temos o posto do Cresce lá na nossa região. Aliás, o posto do Cresce foi uma conquista que, graças a Deus, o presidente do Cresce, o Dr. Viana, nos concedeu. Então, hoje nós temos lá um posto avançado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que abrange não só a cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas também bairros da capital, Itaim Paulista, Guaianazes. Também abrangemos a cidade de Suzano, Itacoaxetuba e Poá. Então, está na Associação Comercial lotada, o posto avançado do Cresce. Então, corretor quer se regularizar, enfim, se inscrever, quem é estagiário, de repente quer se inscrever em algum programa de estágio de corretor de imóveis e outros serviços, você pode procurar a Fátima lá, que ela estará à sua disposição. Cresce dentro da Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero abrir um precedente agora e deixar um pouquinho de falar sobre empreendedorismo e falar sobre ação social.
O Lar Betânia, nós fomos visitar ontem, minha esposa e eu, o Lar Betânia, e a gente ficou maravilhado, já conhecíamos, e aliás, 53 anos de serviços prestados aqui na cidade, e eu fiquei muito contente com as instalações que eles têm na cidade. Aliás, são 3 endereços diferentes, 15 de novembro, 9 de julho, e outro ali na... Como é que é o nome? Monteiro Lobato, não, Rua Monteiro Lobato, lembrei, ia falar Rua Visconde de Sabugosa, é o personagem, na verdade o nome da rua é quem fez o personagem. E assim, eles atendem jovens carentes, tem curso profissionalizante, tem tanta coisa bacana e o pessoal está precisando de ajuda lá. Então, o empresário, empreendedor que está assistindo a gente, por favor, eles estão precisando de mantimentos, alimentação, né, para os jovens lá, estão passando um pouquinho de dificuldade. Aliás, não só o Betânia, outras entidades também. Mas, na medida do possível, a gente vai ajudando a quem precisa. Então, se você está ouvindo a gente, está vendo a gente pela tvcenario.com ou pelo Facebook, um apelo que eu faço, depois vocês me acessem lá nas próprias mensagens aqui do Facebook, ou vocês podem também me chamar pelo WhatsApp 985227094, que é o WhatsApp do nosso programa, que eu vou dar as coordenadas para você poder fazer a doação de mantimentos. Eles estão precisando de margarina, enfim, itens básicos lá. Então é bem legal ajudar uma entidade que tem 53 anos de serviços prestados e serviços com qualidade na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Vamos fazer essa corrente do bem e ajudar, tá certo? Bom, recados dados, falei de empreendedorismo, falei de muita coisa. Agora eu queria falar para vocês de uma parceria que nós estamos fazendo aqui e o nosso convidado vai falar a respeito dessa parceria. Uma coisa muito bacana que tem me motivado. Todos vocês sabem, queridos empreendedores e os nossos telespectadores internautas, que há uma dificuldade muito grande de você resolver situações na justiça. A gente sabe que a justiça está abarrotada de processos. E às vezes uma coisa que era tão simples de ser resolvida pode se arrastar durante 6 meses, 1 ano ou até mais, né? Além do custo, o custo elevado que você tem para tocar o processo judicial. Você vai pagar advogado, aí tem as custas processuais, entre outras coisas, além do tempo, obviamente, que você acaba perdendo para se dirigir até o fórum ou outras coisas. A Associação Comercial sensibilizada com isso, né, e também ouvindo os nossos empresários, buscamos a parceria de quem conhece sobre arbitragem. E ficamos pensando quem é que nós vamos procurar, né? Quem é a pessoa mais indicada, mais especializada sobre arbitragem que poderíamos trazer na associação comercial para livrar o empresário dos processos judiciais. E aí, lógico, pensei logo no Dr. Luiz. E eu vou só falar o currículo dele para vocês. Olha só, o Dr. Luiz Eduardo da Silva, ele é advogado militante. Então, a primeira coisa que vai no currículo dele, olha só, e além disso, ele tem escritório em Suzano, bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, na turma de 1980, então não é pouco tempo que ele tem não, ele já milita há 38 anos na área do direito, pós-graduado em Processo Civil pela mesma Universidade de Mogi das Cruzes, advogado com atuação nas áreas civil, comercial, empresarial e arbitral, que é o assunto que nós vamos tratar no programa de hoje, sócio do escritório Temporini Silva Sociedade de Advogados, ex-presidente da 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a gestão dele foi de 98 a 2000, foi diretor jurídico da Associação Comercial e Empresarial de Suzano, nossa co-irmã, né, Associação Comercial de Suzano, por 15 anos, então ele conhece bem os meandros e os detalhes de uma associação comercial. Foi secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos no ano de 2016, árbitro formado pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Sistema CBMAI, desde agosto de 2009, que ele está trabalhando com isso, hein? Diretor vice-presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê IMAT, especialista em Direito Arbitral pela FGV e também pela PUC de São Paulo. Ufa! Esse é o currículo do Dr. Luiz Eduardo da Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Luiz Eduardo. É um prazer estar aqui com você, Daniel, porque a gente gosta sempre de estar presente nos locais onde as pessoas se sensibilizam e acreditam naquilo que a gente, como operador do direito, tem para oferecer. Então, nós viemos conversando há bastante tempo aí sobre essa parceria que nós entendemos pelo tempo de advocacia, né? A advocacia, o curso de Direito basicamente forma o profissional para a lide, né? Para o litígio. Então você não é levado ao estudo do direito para resolver os conflitos
de uma maneira mais simples e que as partes tentem se entender. Mas isso vem mudando de uns anos para cá e embora a nossa legislação que regula a arbitragem ela seja de 97, só ganhou força efetivamente a partir de 2010, quando o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução e falou assim para o judiciário, ou vocês começam a incentivar os acordos, as conciliações, ou vai parar tudo. Por que isso, Daniel? Porque o Brasil tem hoje cerca de 110 milhões de processos em andamento. 110 milhões, é muita coisa. Uma taxa de congestionamento de 70%, ou seja, estão com atraso de andamento de cada 10 processos, 7 estão atrasados. Existe uma dificuldade do judiciário em cuidar dos seus processos porque são poucos juízes, poucos funcionários, a máquina está absolutamente defasada e, o que é pior, né, a gente se depara com um pouco de má vontade desses profissionais concursados, né, de uma maneira geral, não tanto por culpa deles, mas pela própria estrutura de levar avante o teu direito, né? Então, hoje, para você ter uma ideia aqui da nossa região do Alto Tietê, que é o foco do trabalho do Instituto, que a gente, depois de muito tempo de estudo, resolveu criar. Se você entrar com uma ação hoje, via de regra, ela vai demorar de 4 a 5 meses para começar a seguir. Isso porque o processo hoje é digital, né? Até me surpreendi outro dia que eu fui no cartório olhar um processo, falar de um processo que era digital, e o funcionário falou assim para mim, doutor, está na fila. Você sabia que tem fila digital já? Não, é impressionante. Já tem fila digital já. Tem fila digital. Eu queria te fazer uma pergunta antes de você mostrar todo o teu conhecimento, que já mostrou aí, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu te conheço, mas eu queria que os nossos telespectadores, internautas, ouvissem de você. O que é o direito para você? Porque você sempre fala com muita paixão, né? Mas eu queria ouvir de você e que você fale aí para os nossos internautas. O que é o direito? Direito, ele é um conjunto de regras e de normas que devem reger com justiça a vida do cidadão, né? Você não pode hoje separar direito, justiça e cidadania, né? Então, o que acontece? As pessoas, o operador de direito, seja ele advogado, juiz, promotor, muitas vezes ele se perde com o foco do direito. Quando você vai estudar o direito na sua essência, desde os bancos escolares que você aprende a norma jurídica, ela tem a ver com ética e moral, né? Qual é o limite? Porque assim, quando nós falamos de mediação, né, qual é o limite? Até onde nós podemos ir na esfera do direito sem interferir com a questão judicial? Porque muitos nos perguntam, muitos empresários falam, tudo bem, poxa, é legal, eu adoraria resolver o meu problema, né, num instituto de mediação e arbitragem. Mas até que ponto isso é válido? Até que ponto isso, né, de alguma forma não prejudica a empresa que vai utilizar esse serviço? O conceito que se tem de você utilizar os meios alternativos, né? Essa prática começou, na verdade, desde o Egito Antigo, né? No Egito Antigo já se fazia o trato da coisa em que se elegia um árbitro. O maior caso que envolveu o Brasil, simbolicamente, foi o Tratado de Tordesilhas. Não sei se você lembra dos bancos escolares de história do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, ele determinou a mudança do marco que dividia o território português do espanhol e fez com que a área de Portugal fosse aumentada para onde hoje está o Brasil, exatamente onde está o Brasil, para que houvesse
esse intercâmbio das navegações que se iniciaram na época. E quem cuidou disso foi o Papa da época. Ele foi eleito pelos 2 reis e ele intermediou esse tratado. Então, quer dizer, quem conseguiu fazer com que a Espanha cedesse para que houvesse um aumento da área de Portugal, porque onde são os países latinos aí que de língua castelhana, eles eram de domínio espanhol. Então, o Brasil também era de domínio espanhol antes do Tratado de Tordesilhas, e aí Portugal conseguiu estender isso quando começaram as navegações. Naquela época se utilizava muito o serviço da Igreja Católica, os padres em geral, porque ele era considerado isento, né? Enfim, ele era uma autoridade que não, teoricamente não pendia nem para um lado nem para o outro, né? Tinha confiança dos reis, né? Perfeitamente, tinha confiança dos reis. Então, na verdade, hoje a gente não chama mais o padre, então a gente chama o árbitro para fazer essa intermediação. E o que precisa, né? Porque antes era só ser padre, já virava um mediador. O que precisa hoje, doutor, para ser um mediador? Qual é a estrutura, né, melhor dizendo, para que as pessoas entendam, né? Hoje, basicamente, para você ser um mediador, você precisa ter a quem mediar, né? E o mediador, assim como quem vai ser mediado, quem vai ser arbitrado, ou quem vai ser conciliado, ou quem vai ser negociado, precisa basicamente ter boa fé, né? Então, o Instituto da Arbitragem, das normas que regulam esses tipos de trabalho, essa metodologia, a gente chama de meios alternativos de solução de conflito, eles basicamente funcionam se as pessoas tiverem boa fé. Por quê? Porque é um instituto que te leva a resolver os conflitos com rapidez, com informalidade, com segurança, e instância única. Não tem recurso. Então, uma vez que você elege o árbitro, que é especialista no assunto, ele é um especialista. Se você vai fazer uma arbitragem de direito societário, você vai ter lá um contabilista que conhece direito societário, um advogado. Então não necessariamente o árbitro precisa ser um advogado, no não, caso. O árbitro ele pode ser um contador, ele pode ser um auditor. Certo. Né? Para você ter uma ideia, os melhores mediadores do Brasil, que a mediação é uma forma de resolver conflito, onde o terceiro não interfere, ele só facilita o diálogo entre as partes, é muito usado no direito de família, por exemplo, né? São psiquiatras, psicólogos, pedagogos. Por quê? Porque eles detêm uma técnica muito mais familiarizada com um convívio desses tipos de situação. A mediação, com base nisso, ela vem avançando para a chamada cláusula escalonada, né? Que é quando, por exemplo, antes de arbitrar, você pode mediar. Por exemplo, uma dissolução de sociedade, né? Existe uma familiaridade entre os sócios, né? Esse é um ponto que eu queria, assim, obviamente, interromper, já interrompendo, né? Só falando para os nossos, as pessoas que estão assistindo, a Ivone Gregov, obrigado, Gregov, por estar assistindo a gente. Rafael Ramos, já foi um dos nossos convidados, parabéns para mim, obrigado, viu, Rafa? Gustavinho Dias, obrigado, Gustavo, Alex, obrigado, meu parceiro, Edna Lana, Miriam Pereira, obrigado por estar participando. Gilson, mais uma grande iniciativa da Associação Comercial, é isso aí. Andresa Moraes, obrigado por ser sempre a Andresa está nos acompanhando, obrigado, viu, Andresa? E uma pergunta que eu queria falar para você é assim, não necessariamente, você citou a dissolução de sociedade, né, como que é, talvez, para os empresários o mais habitual, né? Então tem um conflito entre sócios, vai ter o distrato e aí nós temos uma confusão aí para quem vê, né? Porque normalmente eles querem a separação dos bens, né? Mas a separação do ônus ninguém quer. Mas não é só a questão de dissolução, né, contratual. Existem outras áreas que você também pode atuar na arbitragem, como por exemplo, de repente para um comerciante. Eu fico imaginando, porque eu gosto, como um programa é bem democrático aqui, a gente tem que falar não só para aquele empreendedor pequenininho, o microempreendedor individual, né, aquele cara que está lá na casa dele, de repente fazendo um bolo para vender.
E a gente tem que ter a mesma linguagem, temos que atingir também o grande empresário, enfim, afinal de contas, todos nós aqui temos grande responsabilidade com o empreendedorismo. Agora, para esse pequenininho, ele vai falar, pá, isso aí, o doutor está falando difícil, para mim, nunca vai me atingir. Mas atinge, né? Ele pode se utilizar da arbitragem, não pode? Eu tive uma aula outro dia, na PUC, que o professor disse o seguinte: nós começamos a negociar a partir do momento que você chora e pede o cuidado da sua mãe. Você já está negociando. E é verdade. Né? Está negociando a presença dela. Desde nenê. Né? Então, a negociação é uma das formas mais simples e que exige um pouco de reconhecimento de culpa e de aprender a fazer concessão, que qualquer pessoa pode se capacitar para isso. Né? Ou seja, não envolve o terceiro. Então, eu tenho lá uma diferença, uma cobrança para fazer, algo que seja, no meu modo de ver, desgastante ou não interesse pelo valor financeiro e ao judiciário, eu posso tentar essa negociação com a parte diversa. Inadimplência, por exemplo? Inadimplência, você tem um problema lá de sim, cheque devolvido. Mas a relação está desgastada, não dá. Conciliação, o terceiro intervém. Hoje, nas associações comerciais, é muito comum fazer um mutirão de conciliação. Sem dúvida. Né? Você vai, um terceiro intervém. Às vezes a pessoa ela está constrangida de ir até aquele credor para resolver, ela tem até condições de resolver, mas ela se sente constrangida. Então, essa prática, ela nutre de uma maneira vertiginosa a chance de você resolver isso. E mais que isso, né, um dos pré-requisitos das práticas extraprocessuais é a pacificação social. Tá? Então, olha, eu comprei na loja do seu Zé, fiquei devendo para ele, estou pagando ele, mas a coisa se desenvolve de uma maneira tão harmônica que o cara vai no seu Zé de novo comprar. Sim. Então, nós não falamos de fazer acordo. Nós falamos em solucionar o conflito, porque a solução atende você por completo. Então, é essa diferença dessa mentalidade que é usada em larga escala em países da Europa, mesmo em países da América Latina. Hoje nós temos aqui no Chile, nós temos na Argentina, nós temos na Colômbia, cortes arbitrais que funcionam maravilhosamente e oneram muito pouco o judiciário. Isso sem falar dos Estados Unidos, Canadá. A Andresa continua aqui falando, faltam sejus aqui. Mas é mais ou menos o que você está falando, né? Assim, é criar a figura do sejus, né? O sejus, ele foi uma imposição do CNJ para os tribunais de justiça, né? Ele tem lá as suas vantagens. Eu, particularmente, como advogado, via até então com algumas restrições o uso do SEJUSC, porque ele não obrigava a presença do advogado, né, num órgão estatal. E agora foi aprovada uma lei que para a pessoa ir ao SEJUSC tem que estar acompanhado de advogado, mesmo para pequenos conflitos. De uma certa forma vai inviabilizar o SEJUSC, embora esteja correta a presença do advogado. Para pequenos conflitos, né, que envolvem muitas situações corriqueiras e de valores que não interessam muitas vezes para o advogado. Por exemplo, tem uns R$500 para cobrar, você não vai procurar um advogado para cobrar isso para você. Então, é nesses casos que eu digo que a conciliação, através desses mutirões, funciona maravilhosamente bem, com um índice de 80% de resolução. E aí eu te pergunto, nessa parceria formada entre a IMAT, né, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê, e a Associação Comercial, qual é a principal diferença, ou vantagem, ou desvantagem para o SEJUS? Na verdade... Porque as pessoas, eu pergunto isso porque as pessoas estão habituadas com o SEJUS. Na verdade, a gente, quando começou isso lá atrás, implantando um sistema de Câmara de Arbitragem na Associação Comercial de Suzano, a gente se deparou com a dificuldade de linguagem da entidade se adaptar ao que o judiciário ou as regras legais impõem.
É difícil, porque não há interesse inicial para isso. Porque nós chegamos a ouvir de presidente lá, falamos, isso não dá lucro. Então, você tem que ver que no primeiro momento, a prestação de serviço, às vezes, para o teu associado, não é para visar lucro, porque a associação comercial é uma entidade civil, que não pode visar lucro mesmo. Ela é prestadora de serviço, ela é híbrida, porque ela tem que ter dinheiro para se manter, mas ao mesmo tempo ela não pode dar lucro. Mas a gente está baseado no associativismo, né? Exato, O associativismo ele não vai pregar, obviamente, a obtenção de lucro, né? Eu tenho que beneficiar o meu associado. Então, para você ver as dificuldades Sim. que foram encontradas lá. E aí, quando você se defronta com a possibilidade de vir resolver conflitos e que esses conflitos eles esbarram em quem coordena, fica difícil. Né? Isso nos fez, então, criar um instituto. O que é o instituto? O instituto ele visa, em primeiro lugar, conscientizar e capacitar. Isso é interessante. Tá? Então, quer dizer, a proposta não é só fazer a arbitragem pura e simplesmente. Complementando a resposta dessa tua pergunta do Sejusc. Perfeito. O que nós queremos fazer como Instituto Nosso CT, com apoio de empresários como você, de dirigentes de entidade como você? Chegar ao judiciário e falar, olha, a gente está preparado para capacitar os seus conciliadores do Sejusc a dirigir melhor essas reuniões. Né? Eu tive um caso outro dia, que chegou até meu conhecimento, que o juiz em Mogi das Cruzes, numa questão de divórcio, ele entendeu como impossível fazer uma mediação. Sem justificar. Entendeu? Então, quer dizer, o judiciário está mal preparado para auxiliar na resolução de conflitos que não dependa de uma decisão que vá contra o interesse de um e a favor do outro. Porque, na verdade, eu vou dizer uma coisa, decisão do judiciário, a minha esposa está aqui, advogada também, sabe disso, via de regra não está agradando nenhum dos dois. Tá? Então, você hoje se depara com situações de sentenças, ou mesmo de entendimentos, de juízo, ou de próprio... Falta atenção, falta preparo, falta uma série de fatores que nós, advogados mais experientes, muitas vezes temos que nos calar, porque você está lidando com uma entidade organizada e que detém o poder público judicante. Né? Então, você tem os seus meios para recorrer, recursos, mas isso daí você está atrapalhando a vida do teu cliente. O teu cliente ele quer resolver o problema rápido. E o brasileiro precisa entender que se ele continuar judicializando o conflito, vai piorar cada vez mais. Ah, mas não dá. Não, dá. Dá para resolver. Precisam surgir entidades como o IMAT se propôs a conscientizar, a capacitar. E aí você me disse assim que, bom, falamos então que o IMAT, com essa parceria, né, e instalando essa Câmara de Arbitragem na Associação Comercial, a gente pode, de repente, arbitrar e conciliar situações de inadimplência, você falou de extrato social, né, de solução de sociedade, de repente um casamento aí que não está dando certo. Agora uma pergunta que assim, muitos me fazem, inclusive, quando nós firmamos a parceria, que é a questão trabalhista. Né? Porque muita gente, mas aí você vai fazer arbitragem na questão trabalhista. Eu já me ferrei, porque eu fiz em uma época aí eu combinei de pagar o fundo de garantia de forma parcelada, a Caixa Econômica e o Ministério do Trabalho não aceitaram e eu me estrepei. Então, eu queria que você pudesse, doutor, explicar, esmiuçar direitinho a questão trabalhista dentro da Câmara de Arbitragem. A Constituição Federal, genericamente, previu a resolução de conflitos trabalhistas por meio da eleição de árbitros. Está na Constituição. Acontece que não havia uma regulamentação, uma autorização. Isso, ao longo dos anos, foi se sedimentando entendimentos favoráveis, contrários,
Existem hoje ministros do TST que já são favoráveis à arbitragem trabalhista, só que com a mudança da lei trabalhista agora em 2017, isso ficou pacificado. É possível, sim, fazer arbitragem trabalhista. Só que há cuidados a serem tomados. O que aconteceu quando você fez referência à utilização de câmaras que faziam arbitragem? Elas não faziam arbitragem, elas faziam homologação. Tá? Então, a homologação feita à época, antes da legislação trabalhista mudar, sem os cuidados legais, que ou você homologava no sindicato, ou você homologava no Ministério do Trabalho, era entendido como fraude ao direito do trabalhador. E com razão. Tá? Há notícias, inclusive na nossa região tinham câmaras dessa natureza, que eram constituídas por empresários para eles mesmos utilizarem as câmaras. Quer dizer, isso realmente é fraudar o direito do trabalhador, e isso aí foi objeto de ação civil pública pelo Ministério Público Federal, existem ações em andamento a respeito disso ainda. Qual o caminho correto para você usar a arbitragem trabalhista? Primeiro, não vai dar para fazer arbitragem, porque a arbitragem é cara. Né? O hipossuficiente, normalmente o empregado, mesmo que ele tenha um salário bom, ele não vai ter condições de arcar, por exemplo, com uma perícia de insalubridade que custa R$5.000, que ele vai ter que dividir com o patrão. Porque na arbitragem você convenciona, é a autonomia da vontade das partes. Como que nós vamos pagar isso? O árbitro vai falar assim, como vocês vão pagar? É claro que não vai querer pagar sozinho. Qual a recomendação da arbitragem trabalhista? O funcionário faz a rescisão de contrato de trabalho com as verbas incontroversas. Aí, porque hoje baixa na carteira e ele movimenta fundo de garantia e ele movimenta seguro-desemprego. Ah, mas eu acho que eu tenho diferença de hora extra, tal, não sei o que, tal. O empresário tem que se preparar, através do seu departamento de recursos humanos, normalmente, se capacitar, aí entra o trabalho do Instituto, de orientar como fazer isso, para falar, olha, você não quer resolver isso mais rápido, existe uma metodologia, você pode ir lá na associação comercial, porque tem um trabalho através de uma câmara de mediação e arbitragem, que vai te orientar como receber isso, sem precisar encaminhar para a Justiça do Trabalho. Então, essa pessoa, se ele constitui advogado, vai ao advogado. Se ele não constitui o advogado, você lá vai ter um advogado dativo que vai atendê-lo, porque não pode ser sem advogado, para não ferir a ordem pública. Embora essa questão de ordem pública, até hoje ninguém definiu o que é ordem pública. A gente sabe que ela existe, mas ela é... Né? É que nem o caviar, né, do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, só conheço, só ouço falar. Mas existe, então você tem que respeitar essa questão da legalidade. Então, o que acontece? Chegando lá, e você vai ver isso funcionar na prática, quando a coisa estiver funcionando, o empregado lá que vai reclamar essa diferença, ele vai chegar lá e ele vai passar por uma entrevista por uma pessoa capacitada pela Câmara. Então vai falar, olha, vai ter um questionário, o senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui, vai ser tudo. E ele vai assinar. Depois, vai chegar o conciliador para ele, o senhor preencheu o relatório? Preenchi. O senhor entendeu? O senhor quer seguir em frente para tentar conversar com o representante da empresa? Eu quero. Aí ele vai já estar orientado pelo advogado, se ele está com o advogado, ou então se ele tem um advogado dativo que a Câmara vai disponibilizar para ele, e aí ele parte para uma reunião para autocompor as suas diferenças na Câmara. Isso é legal. Por que você entrou nessa área de arbitragem? Porque assim, um advogado normalmente, eu digo normalmente antigamente, hoje em dia talvez esteja mudando e você me fala melhor porque você que é o especialista. Ele se preparava para ir ao tribunal. Né? Basicamente o advogado ele se preparava para ir, sempre atuar no contencioso, né, que se fala, né? E aí, de repente, você, e não agora, mas de muitos anos atrás, não, eu não vou trabalhar com isso, eu estou de saco cheio, eu acho que a gente tem que dar uma modificada, né?
E aí você acaba abrindo um leque também, né? Você mostra para outros advogados, você tem mais um leque para trabalhar. Por que isso? Na verdade, se irritou com a demora? Meu primeiro contato com a notícia da justiça arbitral foi mais ou menos há 20 anos atrás, quando eu fui assistir uma palestra na Associação Comercial, Associação dos Advogados de São Paulo, com o Dr. Clito Fornaciari Júnior, que, à época, já era árbitro da Corte de Nova York. Isso já acontecia nos Estados Unidos? Sim. E ele fez uma palestra, a palestra era sobre a aplicação da arbitragem no Brasil. E ele disse como funcionava lá, que não usava o judiciário. Quer dizer, isso que para nós está virando algo, vamos dizer assim, extremamente factível, à época era assim, utópico, né? Era utópico. Porque, na verdade, o Código de Processo Civil anterior ao revogado, né? Porque você vê como eu sou velho, já passaram 2 Códigos de Processo Civil desde que eu estou advogando. Ele previa a figura do laudo arbitral. Então você podia, à época, resolver um conflito. Por exemplo, você vai se dissolver uma sociedade. Então você pega lá um auditor aposentado, extremamente competente, e ele faz, só que aquela arbitragem que ele fazia a divisão, que envolvia até apuração de haveres, etc., tinha que ser submetido ao crivo do juiz. Tá? O último Código de Processo Civil, antes desse, aboliu isso. Porque os arbitralistas falaram, não, assim nós não queremos, então deixa fora. Nós vamos fazer arbitragem e nós vamos eleger. Aí, em 97, veio a lei. Eles falaram assim, nós vamos fazer, já tem uma lei federal que permite. Mas isso ficou na minha cabeça, né? Como é que faz? No Brasil não vai virar. Aí depois tomei conhecimento da existência da rede de câmaras CBMAR pela CACB, e eu vi que as associações comerciais podiam criar câmaras de mediação e arbitragem. Aí nós fomos estudar isso, né? Eu primeiro, depois minha mulher, e assim tantos outros advogados que iniciaram, mas o que eu percebi ao longo desses anos é que, ou por uma questão de comodismo, receio, insegurança, o advogado que se capacitou para ser árbitro, para utilizar a metodologia de resolução de conflito fora do ambiente hostil que o judiciário te impõe hoje, não utiliza. Agora, você tem esperança que isso aconteça? Claro que eu tenho. Não é mais um caminho de via dupla. Você vai ter que um dia fazer metodologia fora do judiciário para resolver o conflito. Que a justiça pode entrar em colapso? Ela já está em colapso. Já está. O processo hoje demora, em média, 7 anos para ser resolvido. Existem dados estatísticos comparativos que estabelecem a tua perda financeira com a demora de um processo. E o custo que ele te gera. Para você ter uma ideia hoje, se você entra com uma ação para rescindir um contrato de compra de imóvel, é baseado no valor da causa. Então hoje você vai tentar resolver a questão de um apartamento, no mínimo é 300 mil reais, vou falar esse número. Então hoje você paga, falando em números reais, 1% do valor da causa para entrar, mais o restante de custas para citar outra parte. Se o processo demandar alguma divergência de cálculo, nomeia um perito, é mais 5, 6 mil. Chega na decisão, a parte que for insatisfeita tem que pagar 4% do valor da causa corrigido para recorrer. Se essa decisão não for favorável, ele é condenado em mais 10% de sucumbência. Então, quer dizer, o judiciário criou uma forma coativa de impedir você de fazer valer seu direito.
Por quê? Hoje o juiz não gosta de fazer audiência, o juiz não te ouve. Existe uma série de regressões. O juiz não gosta de fazer audiência? Não faz hoje, é difícil. O juiz hoje faz de tudo para não fazer audiência. Entendeu? Então hoje eu estou falando porque eu vivo isso. Né? E qual a diferença de você estar na mão de um juiz que nós chamamos togado, que ele é imposto pelo Estado para resolver o seu conflito, e um árbitro? Primeiro, o árbitro é especialista. Ele tem todo o tempo do mundo. Sai mais barato a arbitragem do que eu ir para um processo judicial? Olha, eu não posso, eu digo para você, eu não costumo dizer em mais barato, eu digo em flexibilização de despesa. Porque o que a tabela de uma Câmara de Arbitragem te determina, ela está muito ligada ao tipo de conflito, a quem vai procurar. De repente, nós estamos lá na situação comercial, tem uma empresa que procura com 10 reclamações trabalhistas. Nós temos uma tabela lá. Você vai chegar para o filho Luiz, flexibiliza aí, porque o cara vai usar bastante. Eu não tenho Estado para me impor isso. Né? Essa é a vantagem. Agora, existem entendimentos de que, às vezes, o custo compensa pelo tempo que você ganha para resolver esse conflito. Isso que eu ia te perguntar. Então, assim, na verdade, quem procura a arbitragem, ele não tem que pensar que é mais barato, mas ele tem que pensar que é mais rápido. Em média, quanto tempo mais rápido? Vamos imaginar o seguinte, um processo, sei lá, de distrato social. Quanto que você estima, se ele fosse para a justiça, em quanto tempo ele resolveria, e na arbitragem, em quanto tempo? 10 anos na justiça, 6 meses, se as partes assim entenderem. Pode ser um ano, porque assim, tudo que envolve o meio alternativo de solução de controvérsia, seja negociação, conciliação, mediação, arbitragem, princípio da autonomia da vontade das partes. Elas definem prazo, elas definem provas, elas definem interrupção, elas definem tudo. E aí o prazo que se dá é dentro da agenda comum dos participantes, exatamente. Não da justiça. Suponhamos, você tem um conflito que envolve, existe lá um contrato que contém a cláusula arbitral, para que seja resolvido na Câmara de Arbitragem. A maioria não tem, também pode ser resolvido, mas vamos citar um exemplo mais fácil que tenha. Aí, a empresa vai mandar um e-mail para a Câmara, o advogado vai mandar um e-mail para a Câmara e falar, olha, a gente tem cláusula arbitral no contrato, assim, temos uma situação para que seja procedida a dissolução e a gente quer encaminhar o procedimento para a arbitragem. Só isso. Não tem aquele negócio de entrar com ação, esperar citar, não. Aí a Câmara vai marcar uma reunião inicial entre as partes e seus advogados. E aí eles vão deliberar quem vai ser o árbitro, pode ser um árbitro comum, se não for um árbitro comum, cada um indica um, e eles indicam um terceiro, no máximo 3. Como a justiça vê a arbitragem hoje? Ela está vendo com muito bons olhos. Você tem hoje, por exemplo, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que coordenou em 2015 a mudança da lei de arbitragem, que hoje permite arbitragem no direito público, hoje permite arbitragem em algumas discussões que ela esclareceu o jeito de usar a arbitragem em muita coisa. Né? O que está nebuloso ainda e é meio difícil e foi vetado à época pelo Temer, que já tinha assumido no lugar da Dilma, foi a arbitragem no direito consumerista, né? No Código do Consumidor, embora isso venha sendo moldado, né? Porque a gente percebe também que os PROCONs estão abarrotados, né? E muitas vezes o consumidor não é atendido na sua pretensão, porque você vai lá no PROCON, não resolveu, o PROCON fala, ó, fui, ou não. Minha parte está feita, a partir daí é você. E aí a pessoa acaba se judicializando. É a diferença. Então, quando se fala em utilização dos meios alternativos de solução de controvérsias para o direito consumerista, isso está mudando, porque a prática está indicando que é eficaz. Então, hoje, por exemplo, se você tem um contrato de adesão, o que é recomendado? No contrato de adesão,
haver destaque da cláusula arbitral. Então tem o contrato, em vez da cláusula estar lá no foro, fica eleito, a Câmara tal, não. A cláusula está em destaque. Então é uma folha separada que as partes assinam de novo e as testemunhas também. Isso é bom para condomínio, né? Porque de repente tem a condômino que tem a inadimplência, né? Os condomínios sofrem demais ultimamente com isso, né? E eles acabam judicializando para poder receber, né, e mais que isso, as taxas condominiais. O condomínio hoje, ele pode fazer mediação de conflito entre os condôminos, né? Quer dizer, além da inadimplência, também o cocô do cachorro, né? Todas essas E como essas você coisas, faz né? isso? Você capacita o conselho para cuidar disso. Eles resolvem entre eles. A parceria que você está fazendo com a associação comercial, então não é só o empresário chegar lá e ter a mediação do problema, mas também capacitá-lo eventualmente para... Porque, vê bem, eu sou incapaz de utilizar um mecanismo que eu não sei como funciona. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então é aquela história, né? Eu sou péssimo para equipamento eletrônico, tudo em casa, minha mulher que lê, que resolve. Mas você tem que ler, não tem o manual? Então, quer dizer, o Instituto é o manual para você utilizar o equipamento. Você tem que entender como é que funciona, quando funciona. Né? Você tem que aprender técnicas, né? Porque quando você vai falar de negociação, você quer resolver um conflito na negociação, tem um roteiro para você seguir. Um roteiro. Inclusive, na quinta-feira, nós vamos ter um bate-papo lá em Suzano, pela OAB, porque eu presido a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Suzano. Ah, você preside a Comissão de Arbitragem nós vamos de Mediação e Arbitragem da OAB de Suzano. Nós vamos ter um bate-papo lá. Vou te mandar o convite, sei como você está na quinta-feira. Não, isso eu quero. Pode contar comigo. Nós vamos falar de negociação. Como que é negociar? Quais os requisitos? Né? É um assunto muito complexo. Eu até tem claro. uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito. Eu também. Ele fala o seguinte: o conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto. O conflito é a divergência de postura. E o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Impressionante, ele é espetacular. Então, quer dizer, a gente tem que analisar o contexto que a gente está vivendo, né? Que as pessoas não podem mais perder tempo. Você não pode mais gastar dinheiro à toa. Né? Aí o advogado pode perguntar, mas eu vou resolver o problema mais rápido, vou ganhar menos. Não, tonto. Vai ganhar a mesma coisa, só que você vai resolver mais depressa. E o teu cliente vai ficar mais contente. Então a resistência, ela não se prende só ao operador do direito. Entendeu? Ela se prende de uma maneira genérica, porque as pessoas, seja o empresário, seja o empreendedor de qualquer natureza, o prestador de serviço, quer dizer, na tua empresa, os contratos de prestação de serviço que você tiver, você tem que pôr cláusula arbitral. O cara fica te devendo dinheiro, chama o cara numa mediação. A gente não entrega a mercadoria que foi acordada, vai para mediação também, pois não é verdade? Porque é rápido. Escuta, Luiz, eu quero essa audiência em 3 dias. Aí pode vir o advogado e falar, não, mas o Código de Processo Civil diz que é 10 dias. Não tem Código de Processo Civil. O que vale, o Código de Processo Civil, ele é uma referência histórica para a arbitragem. Mas eu posso marcar uma audiência para 3 dias, que eu posso mandar um e-mail para você, marcar pelo WhatsApp a audiência. Nós estamos falando de informalidade, de rapidez, E o que eu estou falando para você, eu estou terminando um curso de especialização na PUC, que eu também me surpreendi com a forma como a coisa está funcionando em São Paulo. Entendeu? É tudo muito fácil, é tudo muito assim, distante daquela burocracia que a gente se impõe. Quando começa isso na associação comercial, efetivamente, tanto o treinamento, capacitação e a arbitragem, né, a mediação propriamente dita? Eu deixei um passo a passo lá para vocês cumprirem, e a funcionária tua que vai funcionar com... A Daniela, né? Eu já passei para ela uma apostila para ela estudar, e aí nós dependemos só, depois que ela tiver feito a leitura e a compreensão, tirar algumas dúvidas, ela vai passar por uma espécie de
treinamento. Capacitação, né? A capacitação, já damos grosso para ela entender o que é. Perfeito. Depois, metodologia, olha, você vai atender assim, vai dizer assim. Então, nós vamos adequar o regramento que ela está tendo conhecimento com a tua estrutura, a tua metodologia. Fala, nós vamos atender todo dia, não vamos atender de manhã. De acordo com a demanda também das pessoas que vão passar por lá. Exatamente. Né? Existe uma sensibilização que você vai ter que fazer. Como você vai sensibilizar? Você vai marcar um café da manhã para a gente explicar como funciona, dar boas-vindas para todo mundo e dizer, a associação comercial agora é adepta dos meios extraprocessuais para resolver conflito longe do judiciário. Importante também chegar para o judiciário e falar, olha, nós estamos com uma câmara aqui dentro. Vamos desafogar vocês aí, Fórum de Ferraz de Vasconcelos. Vamos ajudar. Então, eu acho que a ferramenta da Câmara de Arbitragem, em especial, ela é um braço auxiliar do judiciário, né? Porque em muitas situações ela vai fazer com que o judiciário se sinta... Você vai desafogar o judiciário, tirando o processo dele. Tem previsão legal, né? Tem previsão legal hoje com a mudança do Código de Processo Civil, o chamado negócio processual, que torna o juiz um gestor. Na boa, o juiz não tem tempo para ser gestor de processo. Qual a indicação para ele? Olha, doutor, dica à Câmara, quando o senhor for, em vez de o senhor dizer aí que tem que fazer um negócio processual, indica à Câmara, suspende o processo, manda para lá, tenta resolver lá. Resolveu? Está resolvido. Duvido que não resolva. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm tempo no judiciário para conversar. Sim. Eu quero agradecer a presença da Gisele Boaventura, muito interessante, estou gostando muito. Obrigado, Gi, grande amiga. Quero agradecer também José Simões, meu querido grande amigo acompanhando. A minha esposa Elaine Balck, que eu amo tanto, está atrás das câmeras aqui, mas está acompanhando. Doutor, é um assunto muito complexo, que eu teria que ter pelo menos uns 550 programas aqui e você participando. Aí me surgiu uma ideia agora, e não combinamos nada, viu, gente? Isso aqui é ao vivo, não é nada gravado, eu quero combinar um negócio com você. Que é o seguinte, nós vamos já implantamos a questão de câmara de arbitragem na associação comercial, e em breve, assim que a Dani se capacitar e passar por todos os procedimentos, né, que o doutor e a IMAT, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê, determinar, a gente já implanta, mas isso creio que talvez um mês, né? Depende muito, né? Não. Mas acredito que dentro de um mês a gente já está com o Instituto dentro da Associação Comercial e fazendo o trabalho de arbitragem. Mas além disso, eu acredito que a televisão, né, a TV web, que é o nosso caso aqui, é importante para que a gente possa trazer, de repente, alguns cases ou algo. Porque a pessoa às vezes fica meio amilindrada ou não entende muito bem, enfim, ela está mais habituada com o judiciário do que qualquer outro meio. Então eu queria propor para você o seguinte, se você puder formular alguns cases, alguma coisa prática, e de tempos em tempos, eu sei que tua agenda é maluca, é algo impressionante, mas que se você pudesse vir até o programa, e a gente pega lá 15 minutos do programa, para que você possa elucidar de repente algumas situações para as pessoas começarem a se habituar e ficarem mais confortáveis para utilizar a arbitragem e a mediação. Eu estou à disposição e nesse meio tempo aí que está o feto está para nascer, né? Porque ele já... Sim. Eu queria me propor e me colocar à tua disposição para quem tiver dúvidas, encaminha para a associação comercial as dúvidas e você encaminha para que eu possa responder e você dá o feedback, porque isso já é potencialmente algo que possa colaborar. E quando a gente fala disso que nós estamos discutindo aqui, nós estamos falando de cidadania. Sim. Porque agilizar a atuação da justiça, fazer com que ela seja mais rápida, eficiente, célere, barata, é cidadania. Quem não quer resolver seu problema mais rápido? Tem dúvida. Só que nós estamos embrenhados numa máquina hoje que não depende da gente. Não você chegar para o juiz de Ferraz e falar, puxa vida, faz 3 anos que o meu processo está aí. Ele vai mostrar uma pilha de processos para você e você tem que ficar quieto e falar, puxa, você tem que esperar. Bom, estamos tentando trazer para o nosso associado um benefício, né, um algo a mais, e a Câmara de Arbitragem vem muito a calhar, é algo moderno, apesar de já você estar na área há 20 anos,
mas é agora que a coisa está começando, né, a se propagar, e a associação comercial ela está à disposição do associado e trazendo essas inovações. Edinho Santana está participando também, obrigado por estar participando. Doutor, eu preciso encerrar aqui, o assunto é muito bacana, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que uma coisa que me aproximou de você foi esse seu interesse, digo, sem sombra de dúvida, meio incomum, porque as pessoas acham, elas não se comprometem, elas acham que é interessante, mas não se comprometem em utilizar, né? Então, você tem uma entidade absolutamente importantíssima para a cidade, né? Porque ela rege o interesse de centenas de empresários, prestadores de serviço, comerciantes, empreendedores, e hoje todo mundo quer ter facilidade, né? E quando você fala em resolver as coisas mais rápido, naquilo que diga respeito ao seu direito e as questões que envolvem justiça na sua vida, a ferramenta está aí. Agradeço a oportunidade e estou à disposição para aquilo que você precisar com relação a essa nossa parceria. Quem agradece sou eu, obrigado pela presença, obrigado pela parceria e confiança. A você, amigo que está ligado, tenham todos uma boa tarde. Só lembrando, especialmente hoje, né, o programa foi ao ar terça-feira, mas vai de sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 10 da manhã. Que sexta-feira passada tivemos um probleminha, então estamos complementando o programa hoje. Nessa próxima sexta-feira não teremos, por conta do jogo da seleção na Copa do Mundo, mas no dia 29 estaremos de volta aqui com Walterli Martinez, presidente do Simcomércio do Alto Tietê. A todos, muito obrigado pela audiência, pela paciência, fiquem com Deus, até a próxima.